Bora que bora, sejam bem-vindos. Bora para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler Segunda Reis, do 11, deixa eu ver aqui mesmo, qual que é? Do 11 ao 14, né? Segunda Reis, é isso. Vamos lá. Depois vamos orar. Bora, bora. Senhor nosso Deus, Pai, te agradeço, Deus, por tudo que você tem feito na nossa vida, pelo alimento, por todas as coisas que você tem nos ajudado, por tudo, Deus. Te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que nos dê sabedoria para que possamos cada dia mais entender a tua palavra, possamos compreender sem desviar nenhuma do teu querer, da sua palavra, do que é dito, que possamos ter o entendimento mais claro possível, Pai. Que possamos ter entendimento exato daquilo que o Senhor deseja para nós, essas vidas, para que possamos eh, levar para a nossa vida, para que possamos transmitir para outras pessoas também, enfim, ó Pai. Te peço que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos crescer em entendimento. Em nome de Jesus, amém. Bora lá. Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 11, né? Deixa eu ver se é 11. 11, dia 22, é 11 ou 14, é isso mesmo. Segunda Reis 11. A rainha Atalia reina em Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Gioseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los, de Atalia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Rebelião contra Atalia. No sétimo ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali. No templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes. Isso tira meu bico, está um pouco em cima da leitura, né? Disse-lhes: Vocês devem fazer o seguinte: uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no Palácio Real. Outra terça parte ficará de guarda na porta de sul. E a última terça parte ficará na, po na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses três grupos, esses três grupos vigiarão o palácio. As outras duas companhias que não estiverem em serviço no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei ao permaneça ao permaneça com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou os seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos.
que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte, ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora. Pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei. E todos bateram palmas e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna, como era de costume. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão à frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles aprenderam e a levaram à porta do eles eles aprenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entraram. Tá. Eles aprenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio. E ela foi morta ali. As reformas religiosas de Joiada. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal. Entre os altares, o sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários cários e todo o povo executaram o rei. Não, escutaram para executar, eu falei, nossa, nada a ver, né? Parece que não estava fazendo sentido para mim. Em seguida, os comandantes dos mercenários cários e todo o povo escutaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Quando todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Caraca, 7 anos? Nessa época eu brincava de terra. Ai, ai. Bora lá. Faz, res- Joás faz reparos no templo. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes: Juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do incenso e os pagamentos de votos, como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, contudo no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás
chamou Joiada e outros sacerdotes e lhes perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não, receb... não, receb... não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que foi usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o sacerdote da corte e o sumo sacerdote pesava a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entravam a prata, entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor: os carpineiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também, também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor. Repagavam, repagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A, a contribuição trazida ao templo do Senhor não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que usavam para fazer os reparos do templo. Não se pedia, não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, e eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. O final do reino de Joás. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado, e os que ele mesmo e os que ele mesmo consagrava. Enviou-os enviou, enviou-os a Azael, junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Azael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na entrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Jozacá, filho de Simeate, e Jeozabede, filho de Somé. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Amazias, foi seu sucessor. Joacás reina em Israel. Joacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Jeocás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente.
o Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que os postes de Acerá permanecessem em pé em Samaria. Por fim, o exército de Joacás foi reduzido em 50 cavaleiros, 10, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joacás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. Jeoás reina em Israel. Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar em Israel, no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão do seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. A profecia final de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Joás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: peguem um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e eu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, e o rei abriu. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e as atire contra o chão. O rei pegou as flechas o rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão. Peraí. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. O grupo de sacerdotes moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Caraca, você não sabia não. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje,
não quis destruí-los completamente, nem expulsá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeocás, reconquistou as cidades que Ben-Hadad havia tomado de seu pai Jeocás. Jeoás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Amazias reina em Judá. Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá, no segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Joadã, né? Joadã, acho que é isso mesmo. Se chamava Joadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como o seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo de seu pai Joás. Amazias não destruiu os santuários dos idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Conquistou a cidade de Selá e mudou seu nome para Joquiteel. Como se chama? Hã? Peraí. Conquistou a cidade de Selá Ah, tá. Selá era a cidade, entendeu? E mudou seu nome para Joqueteel, como se chama até hoje. Certo dia, ele enviou os mensageiros de Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, para este desafio: venha enfrentar-me numa batalha. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: dê sua filha em casamento ao meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. De fato, você derrotou Edom e está orgulhoso disso. Mas contente-se com sua vitória e fique em casa, porque trazer desgraça sobre você e o povo de Judá. Amazias, porém, se recusou a ouvir. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Joás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, em Bet-Semes. Em seguida, marchou para Jerusalém, onde destruiu 150 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo do Senhor. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. Depois, voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história de Israel. Quando Joás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria, como os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, reina em Judá.
Viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Todo, todo o povo de Judá proclamaram o rei seu filho Uzias, de 16 anos, como sucessor de seu pai, Amazias. Depois que seu pai morreu, esse reuniu a seus antepassados. Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Jeroboão II reina em Israel. Jeroboão II, filho de Joás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo Amate e Omar morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel, tanto para os escravos como para os livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. E porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Joás, para socorrê-los. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão II, tudo que ele fez, a extensão de seu poder, as guerras que travou e como ele recuperou para Israel as cidades de Damasco e de Amate, que havia pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão II morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. Era até o 14, né? Do 11 a 14, dia 22. É isso. Terminamos por hoje. Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis. Até amanhã.